Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de falar brevemente a respeito do máximo divisor comum. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que queira aprender um pouquinho mais de aritmética. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é tratar brevemente a respeito do conceito de máximo divisor comum, ou, como vou chamar a partir de agora, MDC. É sabido que o MDC pode ser conceituado considerando polinômios, por exemplo. Mas no nosso caso em específico, eu vou abordar MDC considerando o conjunto dos inteiros. Portanto, sem mais delongas, passemos a ter uma conversa. Veja, quando eu falo em MDC, eu estou falando de divisores comuns. E o que seria então um divisor comum? Então, nesse sentido, se eu tenho dois números inteiros A e B, esses números não precisam ser necessariamente diferentes. Eu vou dizer que D é um divisor comum deles se o D dividir o A e o D dividir o B. Além disso, para conceituar o MDC, eu vou considerar o seguinte. Imagine que eu tenho um número D maior ou igual a zero. Então a primeira coisa que eu tenho que observar é que o MDC ele vai ser sempre um número maior ou igual a zero. Eu vou dizer que este D é MDC se ele possuir as seguintes propriedades. Primeiro, o D é um divisor comum de A e de B. E a segunda propriedade é que o D é divisível por todo divisor comum de A e B. Em outras palavras, o D divide A, o D divide B. E se por acaso houver algum outro número que também divida A e B simultaneamente, então este número divide D. Nessas condições, o D eu vou dizer que é o MDC entre A e B. Essa segunda propriedade, ela pode ser reescrita desta forma como eu acabei de dizer. Ou seja, se o C é um divisor comum de A e B, então C divide D. Só para exemplificar essa ideia, veja, o MDC de 12 e 18 é 6. Como é que eu verificaria isto de uma maneira bastante simples? Primeiro eu vou escrever os divisores do número 12. Como o MDC é maior ou igual a zero, eu vou considerar os divisores maiores ou iguais a zero. Então, neste caso, eu teria 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Vou fazer a mesma coisa com 18. Então, os divisores seriam 1, 2, 3, 6, 9 e 18. E vou observar os divisores comuns. Vou chamar esse conjunto de divisores comuns de D. Então, os divisores comuns de 12 e 18 seriam 1, 2, 3 e 6. Nesse sentido, eu vou observar o seguinte. Como eu estou querendo calcular o máximo divisor comum, eu vou olhar o maior dos elementos desse conjunto D, que neste caso é 6. Portanto, o MDC entre 12 e 18 é 6. Essa seria uma maneira de determinar este número, ou seja, determinar o MDC. A condição 2 e linha, ou seja, aquela condição que diz, olha, se o D é o MDC entre A e B, então todo divisor de A e B também divide D, esta condição vai implicar que o MDC, quando existir,
ele vai ser único. E como é que nós demonstramos isso? Veja, a ideia para provar que isso é verdade é a seguinte. Eu vou supor que, dados dois números inteiros A e B, eu vou supor que existam dois MDC, ou seja, eu vou supor que eles têm dois máximos divisores comuns. Então, vou supor que existam dois. Vou chamar esses termos de D e D'. Então, bom, o D é divisor de A e B. Portanto, ele divide o MDC. E neste caso, D dividiria D'. E o mesmo vale para o D'. O D' é um divisor de A e B. Como eu estou considerando que D é MDC de A e B, então o D' também divide D. Agora, como o D e o D' são ambos maiores ou iguais a 0, isso segue imediatamente que D é igual a D', porque no conjunto dos números naturais unidos com 0, a divisibilidade ela é antissimétrica, ou seja, se A divide B e B divide A é porque eles são iguais. E, portanto, aqui eu teria garantido a unicidade do MDC, evidentemente, quando ele existe. O MDC, quando existir, eu vou denotar por essa expressão. Eu vou colocar AB entre parênteses. Ainda, como o MDC não depende da ordem em que A e B são tomados, eu vou dizer que o MDC entre A e B é a mesma coisa que o MDC entre B e A. Em alguns casos, é fácil verificar a existência do MDC. Por exemplo, se A é um número inteiro, eu tenho que o MDC entre 0 e A é o módulo de A. Aqui eu estou considerando módulo porque o MDC é maior ou igual a 0. Mas perceba, se eu tenho 0 e A, qual é o maior divisor comum possível desses dois números? O módulo de A, considerando que 0 é divisível por qualquer número. No caso de 1 e A, os divisores comuns seriam mais ou menos 1. Portanto, o MDC neste caso é 1. E no caso do A, com ele mesmo, o maior divisor comum, considerando maior ou igual a 0, é módulo de A. Então, nessas condições, eu vou dizer que o MDC entre 0 e A é módulo de A, o MDC entre 1 e A é 1, e o MDC entre A e ele mesmo é módulo de A. Mais ainda, para todo A e B inteiros, eu vou ter que, se o MDC entre A e B é módulo de A, isso é equivalente a dizer que A divide B. Como é que nós verificamos isso? Então, vamos demonstrar esse fato. Então, inicialmente, o que eu quero observar é o seguinte. Se o MDC entre A e B é um módulo de A, isso implica obrigatoriamente que o módulo de A divide B, tendo em vista que o MDC é um divisor comum dos dois números. Ora, mas se o módulo de A divide B, isso implica que existe um número inteiro que eu estou chamando de C, tal que o módulo de A vezes C é igual a B. Agora eu tenho que considerar duas coisas. Se o A for maior ou igual a 0, então módulo de A vezes C ser igual a B é equivalente a dizer que AC é igual a B. Veja, então eu estou dizendo que A vezes C dá B, mas isso implica necessariamente, então, em dizer que A divide B. E aqui eu não teria nenhum problema. Agora, se o A for negativo, então
Quando eu considero a expressão módulo de A vezes C é igual a B, isso implica em dizer que menos A vezes C é igual a B. O que me leva a dizer então que A multiplicado por menos C é igual a B. Logo, novamente, se C é um número inteiro, menos C também é. E vejam, estou dizendo que A vezes um número inteiro é B. Isso é equivalente a dizer então que A divide B. E isso encerraria a primeira implicação. Agora temos que pensar na volta. Ou seja, se A divide B, então o MDC entre A e B é módulo de A. Para provar isso, vamos observar inicialmente o seguinte. Então, reciprocamente, se A divide B, então o módulo de A também divide B. Porque, veja, o módulo de A ou vai ser igual ao próprio A, se ele for maior ou igual a zero, ou vai ser igual a menos A, se o A for negativo. Em quaisquer uma dessas hipóteses, o módulo de A vai dividir B se eu considerar que A divide B. Logo, o módulo de A ele é divisor comum de A e B, porque o módulo de A divide A também. A segunda coisa que eu quero observar é o seguinte: ainda se D é um número inteiro tal que D divide A e D divide B, então, obrigatoriamente, o D vai precisar dividir o módulo de A. Por quê? Como D divide A, o D vai dividir A e vai dividir também menos A, que no fundo é A multiplicado por menos 1. Então, se ele divide A e também divide menos A, ele vai dividir o módulo de A, considerando que o módulo só encontra uma dessas possibilidades, ou ele é A ou ele é menos A. Ora, então o que eu estou observando? Se o A divide B, então o módulo de A é divisor comum de A e B, e, além disso, todo número inteiro que divide A e divide B também vai dividir este módulo. Logo, o que eu acabei de observar então é que o MDC entre A e B é módulo de A. E isso encerra a nossa demonstração. Ainda uma observação que eu posso verificar é que se o MDC entre A e B é zero, isso equivale a dizer que A e B são ambos iguais a zero. Porque veja, se o MDC entre A e B é zero, eu estou dizendo no fundo que zero é divisor de A e zero é divisor de B. Mas zero só é divisor do próprio zero. Portanto, isso implicaria que A e B são zero. Por outro lado, se A e B são ambos iguais a zero, o único divisor possível é zero. Logo, o MDC teria que ser zero. Daí essa equivalência. Além disso, eu vou supor que eu tenho um MDC de A e B. A e B eu estou supondo que nenhum dos dois são iguais a zero. E aí eu vou supor que esse MDC exista. E eu vou considerar C um divisor comum qualquer destes números. Então, se D é MDC, o que eu tenho é que C divide D. E, por consequência, o módulo de C divide D. Logo, eu vou ter essa desigualdade. O número C é menor ou igual ao seu módulo, essa é uma desigualdade modular. E, por contrapartida, como o módulo de C divide D, ele também vai ter que ser menor ou igual a D. Assim, o MDC de dois números, ambos não nulos, é o maior dos divisores comuns destes números. Inclusive, no ensino básico, é essa definição que nós damos. Ou seja, o MDC de dois números A e B, eu vou pegar o conjunto de divisores comuns que esses números têm e vou pegar o maior deles. O maior deles é o MDC. Eu não vou adotar aqui neste vídeo essa definição, porque se eu assumo que MDC é o maior dos divisores comuns de dois números, eu não preciso necessariamente me referir à segunda condição, aquela que diz que se eu tiver um outro divisor comum de A e B, ele também divide o MDC. Além disso, eu vou observar que dados A e B inteiros, então se o MDC existe,
eu vou dizer que o MDC entre A e B é igual ao MDC de menos A e B, ou o MDC de A menos B e o MDC de menos A e menos B. Porque aqui na realidade eu estaria multiplicando alguém por menos 1. E isso não interferiria nas duas condições necessárias para eu definir o MDC. Tendo observado isso tudo, então vamos fazer algumas investigações a respeito deste conceito. A primeira é a seguinte: imagina que eu tenha 3 números inteiros, A, B e N. Se por acaso este MDC existir, então o MDC de A e B existe e mais ainda, vale esta igualdade. E aqui perceba que eu estou partindo do pressuposto que o MDC existe. Até o presente momento eu não dei uma forma de encontrá-lo, mas eu estou partindo do pressuposto que ele existe. Então, como é que nós demonstramos isso? Então, vamos demonstrar esta afirmação. Então, para isso, eu vou supor que D é o MDC entre A e B menos N vezes A. Veja, como D divide A e o D divide B menos A, já que ele é MDC desses dois números, então segue que obrigatoriamente o D vai dividir esta soma B menos NA mais um múltiplo de A. Em particular, o múltiplo que eu estou pegando é NA. Então, novamente, o D é o MDC entre esses dois números, então ele divide A. Mas ele não divide só A, ele vai dividir qualquer múltiplo de A. E o D divide B menos NA. Como D divide A, D divide N vezes A. Se D divide N vezes A e divide esse termo, então divide a soma deles. E a soma deles dá B, ou seja, D divide B. Logo, D é um divisor comum de A e B. Agora, suponha que C é um número inteiro tal que o C divide A e o C divide B. Então, neste caso, perceba o seguinte: se o C divide A, ele divide todos os múltiplos de A, em particular NA. E com isso, eu posso dizer que o C divide B somado com um múltiplo de A. Neste caso, eu vou somar com menos NA. E, portanto, o C é um divisor comum de A e de B menos NA. Logo, o C obrigatoriamente precisa dividir D, considerando que D é o MDC entre A e B menos NA. Portanto, veja, o D eu mostrei que é um divisor comum de A e B, e mostrei que todo divisor de A e B também divide D. Portanto, o que eu acabei de verificar é que D também é o MDC entre A e B. E isso encerra a nossa demonstração. Agora vamos fazer alguns exemplos para determinar alguns MDCs. Então veja, eu tenho um número inteiro com A diferente de 1 e M um número natural. O que eu vou observar é que o MDC entre a fração AM menos 1 dividido por A menos 1 com A menos 1 é igual ao MDC entre A menos 1 e N, partindo do pressuposto que esses MDCs existam. Então, como é que eu demonstro isso? Veja, a primeira coisa que eu quero observar é o seguinte: se o M for igual a 1, então, neste caso, A elevado a M menos 1 dividido por A menos 1 é igual a menos 1 dividido por A menos 1, e isso é igual a 1. Como A é diferente de 1,
eu tenho certeza que essa fração aqui não vai dar zero. Por isso que eu estou trabalhando dessa forma. Logo, neste caso em particular, para m igual a 1, eu tenho que a elevado a m menos 1 dividido por a menos 1. Quando eu calculo o MDC dessa fração com a menos 1, veja, este termo aqui para m igual a 1 é 1. E isso seria equivalente ao MDC entre a menos 1 e m, porque neste caso eu estou considerando m igual a 1. E, portanto, aqui eu já teria resolvido o problema para m igual a 1. Então, suponha agora que este m é maior ou igual a 2. E o m, evidentemente, continua sendo um número natural. Então, o que eu quero observar é o seguinte. Se D é o MDC entre a elevado a m menos 1, a menos 1 com a menos 1, veja, esta divisão, para m maior ou igual a 2, eu não vou demonstrar esse fato, mas ela pode ser expressa da seguinte forma. A elevado a m menos 1 mais a elevado a m menos 2 mais a mais 1. E isso agora calculando o MDC, evidentemente, com a menos 1. E perceba que eu posso escrever o seguinte. A elevado a m menos 1 mais a elevado a m menos 2 mais a mais 1 mais m menos m, isso calculando o MDC com a menos 1. Agora veja o seguinte, quando eu olho essa igualdade, perceba que este m eu posso escrever como sendo 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 m vezes. Logo, eu estou tirando 1 m vezes. E, portanto, essa expressão vai ficar assim. A elevado a m menos 1 menos 1. Mais a elevado a n menos 2 menos 1. Mais até chegar em a menos 1. Perceba que no momento que eu estou fazendo isso, até aqui eu vou ter menos 1, menos 1, menos 1. Vou ter feito essa tiração de 1, ou seja, vou ter tirado 1 m menos 1 vezes. Ou seja, vai ter sobrado um menos 1 aqui, que vai cancelar com este 1. Portanto, sobra apenas mais m. E aí eu vou estar calculando, então, o MDC dessa expressão com a menos 1. E agora o que eu quero observar é que a menos 1, ele divide essa expressão, divide essa segunda expressão, até chegar neste termo a menos 1. Ou seja, ele divide esta soma aqui inteira. E aí eu vou registrar isso agora. Então, como a menos 1 divide a elevado a m menos 1 menos 1 mais a elevado a m menos 2 menos 1. E vou somando até chegar o a menos 1. Então, eu posso dizer que existe um n inteiro, tal que, na realidade, o meu MDCD, ele vai ser expresso da seguinte forma. M vezes a menos 1 mais m. E isso calculando o MDC com a menos 1. Que eu posso escrever da seguinte maneira. A menos 1, n, a menos 1, mais m. E aí, então, do lema 1 que eu acabei de demonstrar, isto é igual ao MDC entre a menos 1 e m. E era exatamente isso que eu queria
demonstrar. Portanto, este exemplo está concluído. Um outro exemplo para que nós possamos calcular o MDC de dois números. Então, eu tenho A, um número inteiro, e N, um número natural. Eu vou determinar o MDC entre A mais 1 e A elevado a 2N mais 1. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte. Eu vou observar que A elevado a 2N mais 1, isso pode ser expresso da seguinte maneira. A elevado a 2N menos 1 mais 2. Uma outra coisa que eu não vou demonstrar aqui, mas vou observar, é que A mais 1 divide A elevado a 2N menos 1. E aqui eu vou deixar no alto da tela um card onde eu mostro esta propriedade, ou seja, onde eu mostro a veracidade dessa afirmação. Só vou usá-la agora. Então, como A mais 1 divide A elevado a 2N menos 1, segue que existe um B inteiro, tal que o MDC entre A mais 1 e A elevado a 2N menos 1, isso fica o MDC entre A mais 1 e N vezes A mais 1 somado com 2. Logo, do lema 1 que eu demonstrei, eu estou concluindo então que o MDC entre A mais 1 e A elevado a 2N mais 1, isso acaba virando o MDC entre A mais 1 e 2. Porque veja, o A elevado a 2N mais 1 é N vezes A mais 1 mais 2. Portanto, o lema 1 me garante que esta segunda coordenada, quando eu estou calculando o MDC, pode ser substituída somente por 2. E aí, neste caso, isso fica o seguinte. Veja, este MDC é 2, se o A é ímpar, porque se o A for ímpar, A mais 1 é par, e aí o MDC entre o número par e 2 dá o próprio 2, e 1 se A é par. Porque se por acaso o A é par, então A mais 1 é ímpar. E aí o MDC entre o número ímpar e 2 é 1. E, portanto, isso resolve este exemplo. Um outro exemplo que nós verificaremos é o seguinte. Imagine que eu tenha A um número inteiro e N um número natural. Eu vou determinar o MDC entre A mais 1 e A elevado a 2N mais 1 menos 1. E aí, de maneira similar ao que foi feito no exemplo anterior, eu vou notar inicialmente que A elevado a 2N mais 1 menos 1, isso nada mais é do que A elevado a 2N mais 1 menos 2. E aí perceba, como A mais 1 divide A elevado a 2N mais 1, e esta veracidade, essa verificação, ela está no vídeo que eu citei anteriormente, segue que existe um N inteiro, tal que o MDC entre A mais 1 e A elevado a 2N mais 1 menos 1, isso acaba se tornando o MDC entre A mais 1 e N vezes A mais 1 menos 2. E, portanto, do lema 1, isso fica o MDC entre A mais 1 e menos 2. Portanto, o MDC entre A mais 1 e A elevado a 2N mais 1 menos 1, isso era o MDC entre A mais 1 e menos 2.
Mas como o sinal não importa neste momento, eu vou dizer então que ele é o MDC entre A mais 1 e 2. E, portanto, novamente, vou continuar aqui embaixo. Isso implica em dizer que isto vale 2 se o A é ímpar. Tendo em vista que neste caso A mais 1 seria par. E 1 se o A é par. Porque neste caso A mais 1 seria ímpar. E isso então encerra este exemplo. Tendo em vista que nós fizemos algumas análises a respeito do MDC, partindo do pressuposto que ele existia, a pergunta que se faz agora é: bom, mas tem como garantir que o MDC sempre existe? E a resposta é sim. E isso se deve a Euclides de Alexandria, que apresentou um algoritmo para determinar o MDC. Um algoritmo construtivo, ou seja, observando o algoritmo, a formulação matemática dele, fica visível como eu determino o MDC. Então vamos olhar este algoritmo, que atualmente é chamado de algoritmo de Euclides. Então a ideia básica é a seguinte. Então imagine que eu tenha dois números naturais. Eu vou trabalhar com naturais porque o MDC é sempre maior ou igual a zero. Se um deles for inteiro e de repente for inteiro negativo, na hora que eu estiver calculando o MDC, eu posso desconsiderar o sinal. E, portanto, eu sempre vou estar trabalhando com inteiros positivos. Inteiros positivos eu posso pensar como naturais. Então, neste caso, eu vou pegar dois números A e B naturais, e aí eu vou supor que eles não são iguais, ou que pelo menos eu consiga estabelecer uma relação de menor ou igual entre eles. Então eu vou supor que B é menor ou igual a A. Veja, se o B for igual a 1, o B for igual ao A, ou ainda o B dividir o A, então já é sabido que o MDC entre A e B, neste caso, vai dar B. Isso nós já observamos. Eu vou supor, então, que o B não é igual ao A e que o B não divide A. Então, vamos registrar isso. Então, suponhamos que o B não é igual a A, portanto, o B estaria entre 1 e A, e aqui perceba que neste caso eu não estou considerando o menor ou igual, porque se o B for 1, eu também sei quem é o MDC, portanto eu estou considerando que o B não é 1, o B não é A, e o B não divide A. Daí, pelo algoritmo da divisão euclidiana, o que eu posso dizer é que o A é da forma B vezes um inteiro, que eu estou chamando de Q1, mais R1. E o algoritmo da divisão euclidiana diz que este R1 ele é maior do que zero, que se ele for igual a zero, então B dividiria A. Então, ele é maior do que zero e menor do que B. Daí, considerando R1, eu posso dizer que há duas possibilidades. Então, vamos olhar para essas possibilidades. A primeira é a seguinte. O R1 é menor do que B, mas pode ser que o R1 divida B. Então, neste caso, nós sabemos que o MDC entre R1 e B dá o próprio R1. Agora, do lema 1, segue que, veja, R1 então é o MDC
entre R1 e B, e isso, por sua vez, é igual a A menos B vezes Q1 e B, pensando no algoritmo da divisão euclidiana. Lembre-se, eu tinha escrito A como B vezes Q1 mais R1. Logo, o R1 é A menos B vezes Q1 e B. E aí o lema 1 me garante então que isso é MDC entre A e B. Portanto, eu teria encontrado este MDC. A segunda possibilidade é se esse R1 não divide B. Aí, nesse caso, eu vou fazer o algoritmo da divisão euclidiana de B por R1. Então, efetuando a divisão euclidiana de B por R1, nós temos o seguinte: o B ele vai ser um Q2, um inteiro Q2, vezes R1, mais R2, onde este R2 é um número menor que R1. E aí, neste caso, eu vou ter duas possibilidades. Veja, a primeira que eu vou chamar de A' é a seguinte: R2 divide R1, já que R2 é menor que R1. Então, vou supor que ele divide. Aí, nesse caso, nós sabemos que o R2 é o MDC entre R2 e R1. E do lema 1, segue que, veja, eu teria R2 é o MDC entre R2 e R1. Só que o R2 ele pode ser expresso como B menos Q2 vezes R1 com R1. E, portanto, o lema 1 me garante que isso vira o MDC entre R1 e B. Ora, mas R1 era dado por A menos B Q1 com B. E, portanto, o mesmo lema 1 me garante que isso vai virar o MDC entre A e B. E aqui, neste momento, o processo encerraria. Ou seja, ele acabaria aqui. A segunda possibilidade, que eu vou chamar de B', é, bom, mas esse segundo resto, então, ele não divide R1. Ou seja, o segundo resto não divide o primeiro que eu encontrei. Então, nesse caso, efetuamos a divisão euclidiana de R1 por R2, obtendo o seguinte. Veja, o R1 nesse caso seria um R2 vezes Q3 mais um R3. E este R3 em particular é um número que vai ser maior do que 0 e menor que R2. E aí eu repito o processo. Vou analisar. O R3 divide R2? Se divide, ele vai ser o MDC. Se não, eu faço a divisão euclidiana de R2 por R3 e continuo. A pergunta que se faz agora é: tá, mas em algum momento este processo encerra? E aí perceba, eu sempre estou pegando os restos de divisões euclidianas.
Em algum momento eu vou encontrar um resto que me satisfaz e, portanto, acaba o processo e esse seria o MDC? A resposta é sim. Porque, veja, no momento que eu estou fazendo essas divisões euclidianas e considerando os restos, eu estou encontrando uma sequência. O primeiro termo seria B. O segundo é R1, que é menor do que B. O próximo é R2, que é menor que R1. E assim por diante. E essa sequência é uma sequência que está dentro do conjunto naturais, união zero. E aí o que eu quero observar é o seguinte: os naturais união zero é um conjunto limitado inferiormente. Portanto, essa sequência, se eu considerar o conjunto formado pelos termos dessa sequência, esse conjunto também vai ser limitado inferiormente. Então, é um subconjunto dos inteiros limitado inferiormente. Então, do princípio da boa ordenação, o que eu posso dizer é que há um menor elemento para ela e, portanto, o que eu estou afirmando é que o processo é finito, ou seja, em algum momento ele se encerra e, portanto, eu encontraria o MDC neste momento. Logo, o algoritmo de Euclides me serve neste momento. Veja, uma coisa que também seria passível de questionamento é o seguinte: mas olha, então eu vou ter que ficar fazendo uma divisão euclidiana atrás da outra? Será que não teria um esquema prático que me auxiliasse a encontrar este MDC? Na realidade há. Então vou falar um pouquinho dele e depois eu faço um exemplo só para mostrar como é que nós encontraríamos este MDC. Então qual que seria o esquema prático? Imagine então que eu tenha dois números A e B e eu quero calcular o MDC deles. O que eu faço? Eu vou fazer uma espécie de jogo da velha estendido. Então aqui eu escrevo o A e aqui eu escrevo o B. Lembre-se que eu estou considerando que o A é maior ou igual a B. Então eu vou escrever o maior dos números primeiro e depois o outro. Aí o que eu faço? A dividido por B. O quociente está aqui e aqui vem o resto. Veja, este resto eu vou considerar aqui na frente, caso esse resto não seja zero. E aí, novamente, faça a divisão entre B e R1. Aí aqui eu vou ter um novo quociente e um novo resto. Este resto é zero? Não. Então eu considero ele aqui na frente. E continuo fazendo a divisão entre R1 e R2. Vou ter um quociente Q3 e um resto 3. Este resto é zero? Não. Então eu continuo fazendo a divisão até chegar no momento em que eu vou encontrar o seguinte. Aqui vai ter um quociente de ordem n-1. Aqui eu vou ter o termo Rn-2. E aqui eu vou ter, então, continuando a divisão com o termo de ordem Rn-1. Aí eu vou fazer Rn-2 dividido por Rn-1. Isso dá um certo quociente de ordem n. E aqui eu tenho o resto Rn. Aí veja, suponha que neste momento eu faça a divisão por Rn. Aqui eu vou ter um quociente de ordem n mais 1 e aqui deu zero. No momento em que eu encontrar o resto zero, este Rn vai ser o MDC entre A e B. Este então seria um esquema prático para determinar o MDC entre dois números. Então agora, vamos fazer um exemplo só para mostrar como isso funcionaria na prática. Eu quero calcular então um MDC entre 372 e 162. A pergunta é: quem é este valor? Então veja, vou fazer isso com um esquema prático.
Então, eu vou começar o meu jogo da velha estendido. Então, 372 e 162. Quando eu divido 372 por 162, isso dá quociente 2 e o resto é 48. Como não é zero, continuo. Então, agora eu vou fazer entre 162 e 48. O quociente vai dar 3 e o resto é 18. Não deu zero. Agora eu continuo. Entre 48 e 18. O quociente, neste caso, dá 2 e o resto dá 12. O resto não é zero. Continuo. Agora faço entre 18 e 12. Quociente 1, resto 6. O resto não é zero. Continuo. Agora eu faço entre 12 e 6. O quociente dá 2 e o resto agora dá zero. Portanto, o MDC entre 372 e 162, este MDC é 6. E isso então encerraria este cálculo. Só que eu quero fazer uma observação a respeito deste MDC. Perceba o seguinte: o algoritmo da divisão euclidiana, então, quando eu olho entre 18 e 12, vai me dizer que 18 é 12 vezes 1 mais 6. Vou escrever aqui. 18 é 12 vezes 1 mais 6. Portanto, o 6 eu posso expressar como 18 menos 12 vezes 1. Agora eu voltei uma tela para observar o que eu posso falar a respeito do 12. Veja só, o 12 é um resto que está aqui. E ele é o resto obtido a partir da divisão euclidiana entre 48 e 18. Porque 48 é 18 vezes 2 mais 12. Portanto, eu posso dizer que o 12 é 48 menos 18 vezes 2. Vou escrever isso. Então, isso fica 18 menos 48 menos 18 vezes 2. E, portanto, eu teria o seguinte: 18 menos 48 mais 2 vezes 18. E, portanto, isso fica 3 vezes 18, porque eu estou somando um 18 com mais 2 vezes 18, menos 48. Agora eu vou observar o 18. O 18 também é um resto. É um resto entre 162 e 48. Portanto, eu posso dizer que 18 é 162 menos 3 vezes 48. Vou registrar isso. E, portanto, continuando este cálculo, eu posso dizer que o 18 é 162 menos 3 vezes 48. Menos 48. E, portanto, isso ficaria 3 vezes 162 menos 3 vezes 3, 9. Então, menos 9 vezes 48. Menos 1 vezes 48, eu posso dizer que isso é menos 10 vezes 48. E, por fim, perceba que o 48 também é um resto. E aí eu posso dizer que o 48 é 372 menos 2 vezes 162. Vou registrar isso agora. Então, isso fica 3 vezes 162 menos 10 vezes 372 menos 2 vezes 162. Agora, o que eu vou observar é o seguinte. Isso me leva a dizer, então, que aqui eu tenho 3 vezes 162. Veja, menos 10 vezes menos 2 dá 20 positivo. Então, 20 vezes 162 mais 3 vezes 162, isso dá 23 vezes 162 menos 10 vezes 372.
Portanto, o que eu observei é que o 6 pode ser expresso da seguinte forma: 23 vezes 162 menos 10 vezes 372. Então perceba, o MDC entre 162 e 372, ele pode ser expresso como uma diferença de múltiplos de 162 e de 372. Isto é algo que eu gostaria de destacar. Em geral, nós sempre podemos escrever o MDC de dois números como uma soma dos múltiplos dos números em questão. Então, quando eu utilizo o algoritmo de Euclides para expressar o MDC entre A e B na forma M vezes A mais um N vezes B, evidentemente este M e N são dois números inteiros, ou seja, é um múltiplo de A mais um múltiplo de B, nós vamos nos referir a este algoritmo não somente como algoritmo de Euclides, mas aí eu vou chamar de algoritmo de Euclides estendido. Perceba que no caso do MDC6, deu um trabalho considerável para encontrar quem seria este M e quem seria este N. Existem outras formas mais práticas de determinar esses valores, mas isto é assunto para um outro momento. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!